Seja bem-vindo ao módulo de equação do primeiro grau. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei te ajudar com este conteúdo. Esse é o curso de matemática para concursos. Então, a equação do primeiro grau, né? Na verdade, qualquer equação é uma sentença matemática que imprime uma relação de igualdade. Então, a palavra equação, ela vem do latim, que significa igual. O que nós temos? Nós temos o seguinte: quando você tem uma equação, ela é uma igualdade que pode ser igual a zero ou não. Você pode ter membros diferentes de zero no outro lado, mas na sua grande maioria nós vamos ter igual a zero o valor. E esse valor que nós procuramos é o x da nossa equação. Então, por exemplo, se você tem aqui 3x mais 3 igual a zero, você só vai ter um único número que você substitui no x, que ele satisfaz essa equação, que no caso aqui seria o menos b, que é o termo independente, menos 3, sobre o a, que é o termo que está colado com o x. No caso aqui é menos 1. Quando eu substituo menos 1 aqui, 3 vezes menos 1 mais 3 é igual a zero. Isso é encontrar o valor da incógnita x. Seria com A e B pertencentes aos reais, com A diferente de zero. Por que A diferente de zero? Porque se você tiver zero vezes o x, dá zero, e aí deixa de ser uma equação do primeiro grau. Por isso que temos que satisfazer essa condição. Aqui nós temos os membros e os termos da equação. Os membros são os lados da equação, e os termos é cada elemento que tem aqui. Então, aqui nós temos 2 membros e 4 termos na equação. As raízes de uma equação. A raiz da equação é basicamente o número que você substitui lá na incógnita e ele satisfaz a equação. No caso, nós fizemos lá 3x mais 3 igual a zero. Então, o número que foi encontrado aqui para o x foi x igual a menos 1. Então, quando o x foi igual a menos 1, esse número satisfez a minha igualdade, né? Porque uma equação é igualdade. Então, temos aqui, substituir a incógnita por esse número, determinar o valor de cada membro da equação, verificar a igualdade. Se ela for uma sentença verdadeira, o número considerado é raiz da equação. Então, normalmente nós procuramos a raiz da equação. Aqui nós temos alguns exemplos. Com relação às questões, a exercícios, para esse curso, o que eu preparei para vocês? As questões vão ser feitas diretamente da banca. Então, a banca que você está estudando lá para o seu concurso, no caso, ela vai ter as provas. Eu vou resolver as provas. Tem um módulo aí que é só provas da banca. Caso a banca não tenha provas ainda, ou seja, dessas bancas que não divulgam as provas, eu vou colocar de outras bancas questões similares. Então, não se preocupe com relação aos exercícios. Também colocarei algumas listas de exercícios em PDF aí para que você baixe e consiga treinar também. Então, como que a gente resolve aqui esse exemplo? Nós vamos pegar esse número aqui e passar para o outro lado. Quando nós passarmos ele para o outro lado, ele vai mudar de sinal. Então, o negativo vai ficar positivo. Também vamos passar o 4, que está multiplicando, para o outro lado. O inverso da multiplicação seria a divisão. 12 dividido por 4 dá 3. O que significa esse 3? É o único número que você substitui aqui. Então, no caso, 4 vezes 3 menos 12 igual a 0. 12 menos 12 igual a 0. É o único número que satisfaz essa equação. Vamos agora fazer mais um exemplo. Um exemplo agora onde eu tenho membros dos dois lados. Então, aqui vai ficar 4x mais 6x igual a 8 mais 12. Eu passei esse para cá e esse para cá, certo? Aqui fiquei com 10x igual a 20, x igual a 20 sobre 10. No caso, 2. Então, 2 é o número que vai satisfazer essa equação. Próximo exemplo. Um exemplo onde de um dos lados não tem o x. Então, aqui vai ficar 2x igual a 9 mais 8. 2x igual a 17, x 17 sobre 2. No caso aqui você tem uma fração irredutível, ela pode parar aqui ou você ter que resolver. Se você tiver que resolver para encontrar esse valor, seria o quê? 8 vezes 2, 16, sobra 1.
Como 1 é menor que 2, põe uma vírgula e acrescenta um zero. 5 vezes 2, 10. Este o zero. Então, aqui deu 8,5. Então, são possíveis soluções. Exercícios 3 de 4. Aqui eu tenho frações, tá? E aqui eu vou fazer um pouco diferente. O que tem o x eu vou passar para cá. Vai ficar 5 menos 7 quinto igual a x mais x sobre 2. Aqui tem um macete, quando embaixo que não tiver nada, você pode multiplicar. 5 vezes 5, 25, menos 7 vai dar 18. 18 sobre 5 é igual a 2 vezes x, 2x, com mais x, 3x sobre 2. Aí aqui você vai multiplicar esse 2 vezes 18, vai dar 36. 5 vezes 3, 15. E x. X vai ser 36 por 15. Eu estou passando esse daqui que está multiplicando, dividindo. Você pode simplificar por 3, vai ficar 12 quintos. E aí, opcional novamente, você fazer ou não a divisão. E o exemplo 4 é um exemplo com o texto, tá? Nesse texto você vai ter que montar a equação. Isso aqui é o que normalmente cai em concurso. Você tem que montar a equação antes de resolver. Então, nós temos aqui um provedor de acesso à internet oferece um plano de assinatura para seus assinantes, onde tem uma taxa mensal de R$ 8,00 mais R$ 3,00 por cada minuto. Então, o plano aqui vai ser R$ 8,00 mais 3x, onde x é o valor por cada minuto de conexão. Se o assinante pagou ao final do mês o valor total de R$ 368,00, então o valor aqui, o preço, foi 368. Então você tem aqui, ó, 368 foi igual a 8 mais 3x. Então esse 8 que está mais, ele vai passar para o outro lado, então vai ficar 368 menos 8 igual a 3x. 360 é igual a 3x. O que nós podemos fazer agora? X é igual a 360 sobre 3. Como que nós podemos fazer essa divisão de forma rápida? Você divide aqui o 36 por 3, que dá 12, e repete esse zero. Então, quantos minutos ele ficou conectado? Ele ficou 120 minutos. Então, esse aqui foi o módulo de equação do primeiro grau. Novamente, eu gostaria de te dizer o seguinte: esse módulo é um módulo de apresentação. O teu foco tem que ser nas questões da banca, porque as questões da banca vão te dar um modelo de como ela vai cobrar na hora que você estiver fazendo a prova. E esse método eu já usei em vários concursos, já fui aprovado em vários concursos, que é um método que dá certo. Estudar pelas questões da banca. Caso não tenha as questões da banca, aí você estuda por outras que sejam similar no edital e similar no nível da prova que você irá fazer. Eu sou o professor Tiago e te vejo no próximo módulo.